Este é um hospital psiquiátrico bastante sombrio. Ao longo da sua história destacou-se principalmente por os seus eventos sombrios, as atrocidades cometidas e as assombrações mortíferas que por lá ocorreram. Mas antes de irmos ao vídeo, quero lembrar-vos, se quiserem ser apoiantes do canal, basta clicar no botão aderir e ver as opções disponíveis. Se gostarem do vídeo, deixem um like. Se ainda não são subscritores e até gostam do conteúdo, não se esqueçam de subscrever. E vamos então conhecer o Hospital Psiquiátrico Assombrado. O Hospital Psiquiátrico Marlborough, precisamente em Marlborough, Nova Jersey, nos Estados Unidos, foi originalmente inaugurado em 1931, construído em terrenos onde outrora existia um matadouro de porcos. Um começo já algo sombrio, mas nada que se compare aos eventos que se seguiram. Para além dos normais edifícios em locais desta natureza, tais como uma cantina, uma capela ou um centro de reabilitação, faziam ainda parte deste imenso complexo vários túneis subterrâneos. Os túneis ligavam os edifícios. Eram túneis escuros com pouca iluminação. Estes túneis não demoraram muito tempo a ficar cheios de urina, excrementos e até mesmo corpos de pacientes que aparentemente se terão suicidado ali no local. Desde o início, havia rumores de que a equipa médica maltratava os pacientes residentes. Havia na comunidade local histórias e rumores de grandes discussões, de horripilantes gritos de angústia, como se alguém estivesse a ser torturado no interior do hospício. As condições eram muito precárias. Nos invernos mais frios, julga-se mesmo que vários pacientes morreram congelados. Parece que a morte era algo bastante comum e usual por aqueles lados. É estimado que centenas de pessoas perderam ali a vida ao longo dos vários anos em que o hospício permaneceu aberto. Muitos faleceram devido aos maus tratos, mas também muitos faleceram devido a assombrações. Assombrações que neste local não eram brincadeira, como veremos mais à frente. Aliás, se algum dia tiver interesse em visitar lugares assombrados, onde os fantasmas ou os espíritos chegam mesmo a atacar mortalmente as pessoas, este é o local a visitar. Na década de 1970, o hospital sofreu uma intoxicação alimentar. A intoxicação vitimou mortalmente várias pessoas. Na década de 1980, o número de mortes no local atingiu um tal valor que foi construído um cemitério particular apenas para o hospital. Supõe-se que cerca de 1.500 pessoas faleceram aqui neste hospital, mas as vítimas não se ficam por esse número, pois muitas outras desapareceram sem deixar rastro. A certa altura, todas estas histórias e rumores levaram mesmo a uma investigação. Uma investigação esfiada pelo então senador estadual Richard Codey. Codey organizou uma operação secreta e foi ele mesmo investigar. Elaborou um currículo falso, com falsas informações, e conseguiu mesmo ser contratado. Cedo descobriu e testemunhou todo o tipo de abuso de pacientes. Foi testemunha de experiências sinistras e tratamentos desumanos. As condições de vida e de trabalho eram imundas. Havia apropriações indevidas de fundos, havia fugas aos impostos e um flagrante desrespeito em relação ao descarte de produtos químicos e resíduos perigosos. Produtos que eram simplesmente despejados no lago local, contaminando assim as suas águas. O relatório que Codey elaborou foi chocante e fez com que uma força de intervenção do Senado fosse formada em 1994. O objetivo dessa força de intervenção era o de comprovar se o relatório de Codey era verdadeiro ou falso. Essa força estatal escreveu no seu relatório: a investigação confirma o que Codey tinha descrito. Presenciámos tratamento desumano, que terá levado à morte muitos pacientes. Testemunhámos fraudes, corrupção e roubo de milhares de dólares dos contribuintes. Pouco depois dessa investigação, no ano de 1998, as portas do hospital foram fechadas para sempre. Os pacientes que ainda restavam foram realojados noutras instituições.
os túmulos e os próprios edifícios ficaram cobertos com vegetação. E foi precisamente nesta altura que os antigos pacientes e até mesmo a equipa médica e todo o staff começaram a desvendar as histórias paranormais que por lá aconteciam. Uma história bastante popular ligada ao local é de um homem que viveu no matadouro antes de este ser destruído para dar lugar ao hospital. O homem era um fazendeiro conhecido apenas como Sr. Allen. Segundo a história, ele tinha herdado estas terras dos seus pais e ali tinha vivido toda a sua vida. Com a ideia de construir o hospital, o Estado acabou por reivindicar as terras como propriedade estatal. O Estado pretendia agora construir ali mesmo o hospício. É dito que Allen lutou bastante e fez tudo o que estava ao seu alcance para garantir que o hospital não fosse ali construído. O Estado obrigou o homem a sair da sua própria casa, mas é reportado que ele mesmo se negava a deixar as terras e que muitas vezes regressava para a sua própria casa. Tantas vezes desobedeceu que acabou por ser preso. Foi mesmo acusado de insanidade e, por ironia do destino ou nem por isso, o homem foi declarado louco e internado nesse mesmo hospício. Aparentemente, ele terá se adaptado muito bem à vida no hospital. Dizem mesmo que em certa altura ele se acalmou consideravelmente. Não se sabe se isso foi devido à maneira como foi tratado, se terá simplesmente sido a causa lógica e natural de todos os medicamentos que era forçado a tomar, ou se este comportamento era algo que faria parte dos seus planos. Fosse qual fosse o motivo, o certo é que o homem já não era visto como uma ameaça e foi então transferido para uma zona de segurança mínima. Apenas uns dias depois de ter sido transferido, o homem desapareceu sem deixar rastro. Uma caça ao homem foi então lançada. As autoridades dizem que ele nunca foi encontrado. Mas os antigos pacientes dizem que as autoridades o apanharam, torturaram e mataram. E foi precisamente após este acontecimento que os mais estranhos fenómenos começaram a acontecer. Tanto os pacientes como todos os trabalhadores do hospital começaram a ouvir o que pareciam ser grunhidos de porcos nas primeiras horas da madrugada. A polícia era várias vezes chamada ao local, mas nunca foi capaz de encontrar a origem daquele barulho infernal. As coisas pioraram bastante quando, numa manhã como tantas outras, os funcionários do hospital acordaram e se depararam com uma visão bastante macabra. Todo o perímetro à volta do hospital estava repleto de inúmeras carcaças de porcos ensanguentadas. Para além disso, havia também uma mensagem numa parede, escrita com o sangue dos próprios animais. A mensagem dizia: "Hoje à noite, todos vocês vão morrer." A ameaça não foi levada muito a sério, mas foi na mesma destacado um guarda noturno para vigiar a área naquela noite. Aparentemente, a noite até tinha corrido sem incidentes, mas pela manhã o guarda simplesmente parecia que tinha desaparecido da face da terra. Como o homem não aparecia em lado nenhum, foram chamadas as autoridades. Procuraram o perímetro e encontraram um rastro de sangue que levava à antiga unidade de congelamento do matadouro. Era uma parte do matadouro que ainda não tinha sido demolida. E foi mesmo lá que fizeram a macabra descoberta. Encontraram o guarda noturno pendurado num gancho de metal. Em vez da sua cabeça humana, o homem tinha a cabeça de um porco. O crime supostamente nunca foi resolvido. A única certeza que tinham é que um homem sozinho seria incapaz de ter fisicamente conseguido pendurar o guarda, pois este era bastante pesado. Muitos afirmam ter a certeza absoluta por trás de todo este incidente estava o Sr. Allen, ou seja, o seu espírito. Dizem que viram o seu fantasma várias vezes a assombrar o próprio hospital. Dizem que Allen aparece sempre acompanhado de guinchos e grunhidos de porcos. Muitas vezes também são deixadas mensagens escritas em sangue, dirigidas principalmente aos médicos. As aparições de pacientes mortos também são bastante comuns, assim como outras figuras sombrias. Isto faz desta área um local apetecível para caçadores de emoções e também para caçadores de fantasmas. Grande parte da estrutura foi demolida em 2015 para dar espaço a um parque. No entanto, ainda existem muitas áreas para explorar
principalmente os túneis macabros que ainda lá permanecem. É certamente conhecido como um lugar bastante assombrado. E chegamos assim ao fim de mais um vídeo. Espero sinceramente que tenham gostado. E que tal uma noite neste hospício assombrado? Se gostaram do vídeo, deixem um like. Se chegaram ao canal através de uma sugestão do YouTube, não se esqueçam de subscrever e clicar no sino das notificações. Se quiserem ser apoiantes do canal, basta clicar no botão aderir e ver as opções disponíveis. Um grande abraço para todos vocês e até ao próximo vídeo.